Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like aqui nesse episódio, inscreva-se no canal. 50% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. Para você não custa nada, mas para nós aqui é importante e principalmente o seu like importa ainda mais porque o YouTube recomenda o nosso vídeo para outras pessoas e dessa forma você reforça o meu comportamento de voltar aqui e gravar novos episódios para vocês, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Tamir. Eu vou deixar você se apresentar, Tamir, que eu acho que a galera consegue te conhecer um pouco melhor. Dê suas credenciais aí. Boa tarde aí, bom dia, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Obrigado pelo convite. Eu sempre confundo, é Eslen, né? Isso, exatamente, Wesley. Deve ser muito comum esse tipo de confusão. Cara, né? Elsen, Wesley, Elder. É igual eu, né? Quando o pessoal fala Tamir, aí sempre, como é que é? Aí eu falo, é o masculino de Tamires. Para as pessoas. Boa. Sempre tem um preset assim, né? Bom, basicamente eu sou músico, o meu estudo foi música. Aí eu me tornei depois professor de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, e eu faço live, né, no YouTube, e tenho um canal do YouTube, e me denomino um trabalhista, mas eu acho que a melhor definição para mim foi o Belchior que deu, né, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Boa. Ô Tamir, como é que você chegou nesse universo de falar sobre política no YouTube? Seu canal, pelo que eu dei uma olhada lá mais atrás, era de música, né? Era de música. Eu comecei falando sobre música, né, sobre as curiosidades, porque logo quando eu comecei no canal, primeiro eu comecei em 2015, que era um canal que falava sobre disco, assim, eu cheguei a gravar um vídeo nesse canal e depois eu perdi a senha, aí eu fiz esse meu canal, que é o canal até hoje, e aí começou com um review de discos. Naquela época tinha o Omelete estava bombando, né? Eles faziam reviews de cinema, de quadrinho, coisa do tipo. E eu via que na minha área não tinha isso, né? Não tinha um lugar onde os músicos poderiam ter uma curadoria, né? Assim, pô, esse disco é bom, esse disco não é, informações sobre esse disco, né? Foi bem naquela época que começou a ficar muito popular essa questão de música na internet, né? Então você tinha aquela massa de disco, coisas novas rolando que a gente tinha acesso, mas ficava muito na dependência de algum amigo ou no conservatório, na faculdade, indicar, você escutou tal coisa? E aí eu sentia falta de ter isso na internet, assim, um lugar que a gente entrasse e visse as novidades, assim, por gênero, algum tipo de review. Então eu comecei a fazer essas coisas, assim, começar fazendo review de discos. E aí, logo, automaticamente, eu vi que aquilo era um micro nicho, né? Eu fui expandindo também para outros assuntos musicais, então conversando assunto dos profissionais da música e tal, e entendendo a letra, fazia review de letra e tal. E aí eu fui andando muito, meu canal foi sendo pautado por isso. Enfim, aí foi uma longa jornada, eu comecei a... Era um processo muito... Naquela época no YouTube, ele tinha... Pô, quando você gravasse, se você conseguisse gravar um vídeo por semana, o algoritmo já te entregava legal. Eu lembro. E depois começou a ficar um negócio meio selvagem, assim, YouTube, né? Começou a você precisar pelo menos 2 vídeos na semana, depois 3 vídeos na semana, senão seu canal não crescia. Aí depois eles começaram a fazer aquele Veda, né, que era um mês específico que os influenciadores pegavam para fazer vídeo todo dia. E aí depois disso veio os podcasts, aí começou os cortes dos podcasts, então era um conteúdo todo dia para você conseguir crescer, e agora chegou nessa insanidade aí que você precisa ter o ideal, tipo 3 vídeos ou 2 vídeos por dia para você conseguir produzir um canal. E aí, como todo produtor de conteúdo, né, tinha aquela dificuldade, porque você tinha que escolher um tema que fosse interessante, você tinha que estudar o tema, fazer um roteiro sobre o tema, depois gravar, editar e postar. Então era um processo muito, muito trabalhoso, né? E aí a gente, pô, tava trabalhando tal, o canal ainda não se sustentava, era difícil não tinha equipamento, estrutura, essas coisas, era difícil para alguém que estava começando a fazer esse tipo de processo. Aí eu fui tentando imaginar como que eu poderia cortar um pouco desses processos, né? Aí o primeiro corte de processo que eu identifiquei foi a questão do estudo e roteiro. Então, em vez de eu fazer o estudo e depois o roteiro, eu falei, por que eu já não gravo estudando? Aí eu cortaria uma etapa.
Aí eu falei, como é que é a principal forma que eu estudo? Aí eu pensei, lendo, né? Lendo sobre, Uhum. lendo as biografias. Aí eu falei, nossa, então vou começar a fazer um quadro de leitura matinal, que seria ler o livro. Eu abria Uhum. a live, lia o livro, Ah, era em forma de live já. era em forma de live. E aí depois eu pegava aquelas histórias curiosas dos Uhum. livros, os momentos mais importantes, e cortava e jogava no corte no canal. Então era um conteúdo, é um conceito no marketing digital que a gente chama de um conteúdo raiz que gerava vários conteúdos Nutella. Uhum. Era uma época que eu estava também me aprofundando muito em marketing digital e tal. Uhum. Então foi isso que eu pensei para cortar processo. Então o primeiro livro que eu comecei a ler na live foi a biografia da Elis Regina, que eu sou fãzaça, inclusive Uhum. até essa foto tá aqui em cima que é ela. Enfim, aí eu começava a ler, aí eu pegava uma história curiosa que estava ali dentro da biografia dela, e depois fazia um corte, uma thumbnail, para ficar gerando esses conteúdos que seriam os conteúdos Nutella. Logo nisso, nesse período, começou a vir o processo de campanha de 2022, da campanha presidencial. E eu já tinha uma ligação ali com a figura do Ciro Gomes, né? Eu já tinha caído, ouvido as ideias dele, as histórias dele e tal. Já era ali o meu candidato, que eu já militava para a família, militava para os conhecidos. E ali, aí eu comecei, nossa, e ele lançou um livro, que era o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que Uhum. era um projeto dele para essa eleição com as ideias dele, né? Para a eleição de 2022. E aí eu precisava ler esse livro. E aí começou a linkar uma coisa com a outra, porque assim, Hum. putz, se eu leio o livro e faço live e depois gero os cortes, não fazia muito sentido eu ler livro offline. Uhum. Aí eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro. E agora? Vou ler offline? Não. Aí eu falei, quer saber? Vou aproveitar esse negócio, esse momento de eleição, vou ler esse livro online. Li o livro do Ciro Gomes online. Nisso, comecei a conectar com várias outras pessoas que eram apoiadores do Ciro Uhum. Gomes também, que eu nem sabia que existia, né? Na minha cabeça era só eu que era um apoiador do Ciro Gomes. Nunca tinha conhecido outro apoiador assim perto de mim. Nisso começou a galera me abraçar, olha, você tem um cara lendo, tal, não sei o que, e começaram a frequentar minhas lives. E aí, depois das leituras, eu comecei a estender para os reacts, né? Aí eu começava, vamos ver o que está Aham. acontecendo, aí começamos a ver as notícias, coisas do tipo. E nessa época também eu comentava o The Voice, porque ainda estava numa transição, né? Eu falava sobre música, só que especificamente esse livro tinha entrado ali. E aí meio que começou a galera me abraçar, e o assunto política, que é um assunto que eu já gostava mesmo no meu dia a dia offline, começou a tomar conta. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que teve um momento que eu tive que escolher. Aí, curiosidade, a equipe do Ciro Gomes me chamou para trabalhar na campanha de 2022. Olha só, cara. Então, eu apresentei um programa que era Ciro TV na época. A gente tinha um programa chamado Vira Voto. Aham. Era eu aqui de São Paulo e um outro militante que fazia vídeos para o TikTok no Rio Grande do Sul. Aham. E aí a gente tinha uma espécie de um programa que era muito interessante, chamava Vira Voto, que era tipo um vídeo show no, na Ciro TV, assim. Então a gente lia as notícias do dia, os Aham. tweets, coisa e tal, em um formato meio react. Esse outro amigo, o Luffy, era jornalista, a formação dele também, então era uma dinâmica super legal, assim, né? Eu era o cara mais povão, e Aham. ele era meio que jornalista, dava um guia, assim, e uma dinâmica super legal. A gente acabou trabalhando na campanha de 2022. Que legal. Depois que acabou a campanha, e meio que, pô, ficou aquela galera, todo mundo meio que junto. Eu comecei a adentrar mais esses assuntos de política, e aí eu tive que fazer a opção de ou continuar com a música no canal, ou migrar para esse assunto da política. E aí foi um momento de reflexão, onde eu mudei de vez assim mesmo. O canal deixou de ser, era Discoteca o nome do canal na época, e aí virou o Tamir Felipe, e aí eu engajei de vez nisso. Legal. Ô, Tamir, aproveitando ali que você falou do Ciro, dentro do espectro político hoje do Brasil, e aí usando os termos didáticos de direita, extrema-direita e direita, centro-esquerda, ou centro-direita, centro-esquerda e extrema-esquerda, aonde que as tuas pautas se enquadram, mais ou menos? Só pra galera entender da onde a gente tá partindo. No consenso geral, as ideias seriam assim, enquadradas no centro-esquerda, né? E aí, dentro desse centro-esquerda, você se consideraria um trabalhista. É um trabalhista. O que que é um trabalhista? Um trabalhista, ele é a corrente mais transformadora que já teve no Brasil, assim. Ela foi iniciada lá pelo Getúlio Vargas, né? Depois da Revolução de 30. Ali ainda não era o trabalhismo, mas ali depois do processo do Getúlio Vargas, primeiro num período depois da Revolução, ele teve o governo provisório.
depois o governo provisório, entra o governo que é o democrático, primeiro o governo democrático de vez do Brasil, depois entra a ditadura do Estado Novo, né? E aí depois entra o que a gente chama, aprende na escola de segunda era Vargas. Durante o processo do Estado Novo, quando eu estava se preparando para essa abertura, o Getúlio ele meio que foi imaginando que ele teria que ter um partido para que representasse os trabalhadores de uma forma geral no Brasil, que estava mudando muito, né? Que é um período de muita transformação no Brasil. E aí ele cria o PTB, e aí depois esse legado e essa transformação, né, que seria essa corrente trabalhista, que depois seria a segunda geração, que já seria os mais icônicos, seria o João Goulart e o Brizola. E aí, então, é a partir desse momento que nasce esse nome, né, o trabalhismo e tal, que representa algumas ideias, tem algumas influências ideológicas, né? Uma influência ideológica muito forte é do positivismo e da Igreja Católica, né? Porque o Brasil, de uma forma geral, a formação dele é da Igreja Católica, né? A Rero Novaro, enfim, a política social da Igreja Católica. Então, eu costumo dizer que o trabalhismo brasileiro tem 3 pilares, que é o mais importante deles, a solidariedade, que é que os interesses sociais, eles se sobrepõem aos interesses individuais. Não quer dizer que não tem interesses individuais na sociedade, mas quando esses dois interesses, o individual e o social, entrar em conflito, o interesse social ele vai se sobrepor ao interesse individual. Então é solidariedade, ciência, é uma corrente, o positivismo até nas universidades mesmo, ele é muito classificado como científico demais, né? Um cara muito... É um xingamento, né? Na minha área de psicologia, eles me xingam de ser positivista. E tem sempre ligado nessa pecha, né? Um cara muito científico e tal. E realmente, né? A ciência ela tem toda a vantagem, né? Mas ela também ela é adaptada pelo seu conhecimento na época, né? E às vezes isso acaba sendo refletido até em tragédias, né? E coisas do tipo. Mas enfim, a gente tem a ciência como um pilar fundamental. E o terceiro é o nacionalismo, né? Que os interesses da nação brasileira estão em primeiro lugar, assim, sempre, sabe? Então, essas 3 pilares que formam ali o trabalhismo. E aí, na sua perspectiva, o Ciro Gomes seria o que melhor do grande debate representaria isso? Se você for buscar o fio da história, igual eu tava falando, né? Ele nasce ali com o Getúlio, depois o Getúlio gera esses outros quadros, que são o Jango e o Brizola, tal. Depois a ditadura militar é um golpe contra os trabalhistas, né? Porque o Jango era o presidente. E depois no processo que os militares, para abrir de novo a democracia, depois do golpe de 64, ele faz alguns tipos de manobra para não deixar o Brizola, porque o grande medo deles era o Brizola voltar e assumir de novo o PTB e ser o representante dessa massa trabalhadora. Então eles fazem alguns mecanismos, inclusive dando a legenda para uma familiar do Vargas, né? Então teve ali um litígio, né? E não deixa então o Brizola ficar com o PTB. Eles vão cercando, eles deixam o Lula vem se tornando depois ali dos anos 70, 80, vem se tornando um líder sindical forte, tal, e a ditadura meio que deixa correr solta justamente para ocupar esse espaço. Então eles vão fazendo alguns tipos de manobra para não deixar o Brizola voltar e assumir ser o representante dessa classe trabalhadora. Tanto é que a eleição de 89, que é aquela que vai o Lula e o Collor pro segundo turno, no primeiro turno a diferença entre o Lula e o Brizola é mínima, assim, cara. Mínima mesmo, é muito pequena. Se eu não me engano, são coisa de 300 mil votos, assim, a diferença. Poderia ter mudado para sempre a história, né, se essa eleição fosse... Totalmente. E assim, as pesquisas ali, tudo indicava, não dá para afirmar, né, porque é o si, mas tudo indicava, se fosse o Brizola no segundo turno, muito provavelmente ele venceria o Collor. Enfim, e aí o Lula passa pro segundo turno ali, e o Brizola começa a entrar num processo de perder um pouco a relevância política, só que em vida o último projeto que o Brizola apoia é o do Ciro Gomes, na eleição de 2002. E aí depois de algum tempo o Ciro Gomes vai acabar no PDT, que virou o partido que o Brizola fundou quando ele volta do exílio, após a redemocratização, e aí faz 15 anos ali que ele está dentro desse partido que defende ali, pelo menos ideologicamente, né? A gente pode conversar isso, as ideias trabalhistas, e ele vem com esse projeto nacional de desenvolvimento, restabelecendo essas ideias, assim, sabe? Quais são as ideias principais, Tamir, para a galera que não escutou esse termo, ou a galera que fica entre uma esquerda petista ou uma esquerda mais para a esquerda ainda comunista, e no grande debate enxerga só a direita bolsonarista?
Dentro dessas opções, quais são as ideias trabalhistas e o que elas se diferem? Que você acha que o público que só conhece esses ramos que eu expliquei aqui deveria entender sobre o universo trabalhista? A gente pode separar assim, eu acho que uma forma didática para as pessoas entenderem é que tem a questão ideológica, que é o que a pessoa fala, né, o que ela representa, coisa do tipo, e aí nesse espectro ideológico, aí são diversas ramificações, né? Muito, assim, até, sei lá, vamos pegar os comunistas, se você sentar com algum comunista para conversar, você vai ver que existe várias ramificações, aí tem os stalinistas, os trotskistas, entre os stalinistas tem várias coisas, aí tem os maoístas, enfim, aí com petista, a mesma coisa, você vai conversar com ele, vai ver vários, aí tem marxista que é petista, né, trabalhista que seria petista, tal, então, dentro da retórica do cara, né, tem várias ramificações, eu acho que ficar andando por esses pormenores, né, não é muito produtivo, né. Eu concordo. Então, mas aí tem a coisa prática, né, que é o quê? O que gera a sua atividade política, né? No frigir dos ovos, eu costumo dizer assim, que criança é essa mulher pare? É tipo isso, né? Que no final das contas, quando sai o parto lá, que sai? É isso. E aí eu acho que no Brasil hoje a gente tem na esquerda duas correntes significantes, que é o petismo, né? Que aí a maioria da esquerda acaba ficando a reboque do petismo, todo mundo fica falando várias teses, várias filosofias, eu penso diferente, critica coisa e tal, mas no frigir dos ovos vocês estão lá, tá lá debaixo do PT, empoderando o PT, empoderando ou não empoderando o PT. E aí vai todo mundo, vai boa parte dos comunistas, vai o PSOL, vai os petistas, enfim, tá tudo lá a reboque do PT, é isso que gera, é o rastro. E essa outra corrente que aí é o trabalhista, na esquerda brasileira hoje na prática são essas duas coisas, tá? Essa corrente representada aí na figura do Ciro Gomes, mas também na nossa, né, que a gente é esquerda, a gente é oposição ao PT e a gente acha que o PT, né, desse mato não sai mais cachorro. Então a gente vai abrir, Perfeito. vai tentar disputar de alguma forma, nem que seja para ser dizimado, essa hegemonia petista. E aí do outro lado, quem é mais velho lembra que existia ali a polarização entre o PSDB e tal, mas acho que o Bolsonaro hoje ele conseguiu hegemonizar tudo e não tem ninguém ali que faça algum tipo de sombra que seja minimamente relevante ao Bolsonaro, né? Tá todo mundo meio que a reboque do que o bolsonarismo decide ou não. Então, basicamente, existe essas três forças no Brasil hoje, né? Petismo e bolsonarismo, sendo hegemônico, e na esquerda, o trabalhista ali com uma intenção de voto de 12%, 10%, né? Qualquer pesquisa que puxa isso vê a gente. Essa outra esquerda que não compactua com o PT, não defende as ideias bolsonaristas, mas que seria mais ou menos uma terceira via, né? Quais seriam as teses do trabalhismo? Desenvolvimento. A gente tem plena ciência que o modelo hoje que está em vigor na política brasileira, tanto o modelo econômico quanto o modelo político de governança, ele se exauriu. Não vai sair mais nada ali, né? Ele colapsou. O modelo econômico é o mesmo desde o Fernando Henrique, mais precisamente desde 1998, né, na reeleição do Fernando Henrique, é o mesmo modelo econômico que a gente sintetiza em tripé macroeconômico, agora com o agravante da independência do Banco Central e a política de preço de importação da Petrobras. Esses são o sistema, então isso se exauriu, não vai mais sair mais nada daí, o Brasil está estagnado já andando lateralmente, né, que a gente fala, né, estagnação econômica há mais de 10 anos, não tem mais como fluir mais nada daí, e o modelo de política de governança, né, é esse modelo de você tentar compactuar, criar mecanismos para compactuar com interesses que não seja para o desenvolvimento, e aí tem várias coisas, né, por exemplo, agora talvez o mais icônico é o modelo de orçamento secreto, né, então você vai ficar comprando o Congresso, ou coisa do tipo, para que se aprove medidas do governo, e quanto mais você compra, mais você empodera, e mais você alimenta esse mecanismo meio que de chantagem, e você vai deixando os deputados e também os políticos do executivo criar feudos, né, e alimentar seus feudos lá nas suas bases, isso vai atravancando cada vez mais, então acaba ficando
vai ficar cada vez mais impossível o processo de renovação na política, justamente por causa dessa montanha de dinheiro Exato. que está sendo mandada para as bases eleitorais. Só para pegar um exemplo, então vamos supor que Tamir Felipe queira se candidatar a um deputado estadual. Eu vou competir com outro deputado estadual ou deputado federal que movimenta durante o mandato dele 30 milhões de reais. Mais o fundo eleitoral, enfim, é uma comparação totalmente... Não existe equidade, né? Não tem como você competir, né? Mas Isso o trabalhismo, então ele teria propostas tanto para o campo econômico, mas também, pelo que você está falando, para o campo de governança, digamos assim? Sim. O modelo político de governança, né? Uma coisa que a gente advoga muito é que, assim, um presidente da República, ele tem muito poder, apesar de não parecer, mas ele tem muito poder. O problema é que o poder dele está ancorado na aceitação do povo. Então, por exemplo, todos os presidentes da República, já foram 9 eleitos da redemocratização para cá, todos eles, quando são eleitos, ele está ali fresquinho, todos eles conseguem aprovar o que eles querem. Nos primeiros 6 meses de governo, eles têm quase poderes imperiais, para dizer assim. Então a gente pode ir buscando. Por exemplo, Collor sequestrou a poupança da galera no plano Collor com a aprovação do Congresso. Depois você teve o Fernando Henrique Cardoso, que aprovou a reeleição dele mesmo. Olha só que loucura, né? Passando também pelo Congresso. O Lula, no primeiro mandato, fez a reforma da Previdência do setor público. Enfim, tem o Bolsonaro também, ele fez uma reforma da Previdência, que até ele era contra, mas ele fez a reforma da Previdência também ali, sentado nos primeiros 6 meses da cadeira. Então, o presidente da República... Agora também tem um caso muito curioso, né, que é mais fresco, que as pessoas vão lembrar. O Lula já tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse. Ali no período de transição, ele aprovou uma PEC que liberava 200 bilhões para ele, e os caras finalizaram com o teto de gasto do Temer. Né? Ele nem tinha tomado posse ainda, para você ver como o poder fresco do presidente da República ele é muito forte. O que acaba acontecendo no Brasil é que, como não existe projeto, não existe concepção do presidente da República, quando ele assume o poder, esse tempo de fresco, né, de que o cara está ali semi-eleito, isso, ele não usa para desencadear alguns processos que sejam essenciais para destravar o Brasil. Ele salva umas paradas, passa umas pautas que tá negociado entre eles e não aproveita para implementar o projeto dele, mesmo sendo impopular a priori. Isso. Aí você tem 2 formas de ver isso. Ou você vê porque o cara... vamos pensar pelo lado positivo, sabe? Sem pensar mal de ninguém. Pelo lado positivo, o cara não tem concepção. Não tem concepção de país, não tem ideia tal, e não sabe o que fazer. Então, então é meio que, se tudo der certo, vai dar errado. E tem também aquele lado negativo, né? O cara já é eleito mentindo, o cara já é eleito com alguns compromissos escusos, feitos em bastidores, ele tem que honrar algumas coisas que ele prometeu para algum determinado tipo de pessoa, tem compromisso exclusivamente com o poder dele, não com o desenvolvimento da nação, e aí você junta esses 2 interesses, né? Falta de projeto e interesses escusos, você junta esses falta de processo e a gente acaba caindo nesse limbo, que é o modelo de governança do Brasil. Então o cara ele vai movimentar o Congresso, não para destravar uma pauta que seja interessante para todo mundo. Ele vai movimentar o Congresso para manter a posição dele política, para se reeleger ou qualquer outro motivo escuso. Então, na tese, o trabalhismo, por exemplo, se o Ciro se elegesse, ele iria usar esses primeiros 100 dias aí de mais flexibilidade por conta da popularidade para mexer, por exemplo, em orçamento secreto, etc. O Ciro ele defende alguns mecanismos que é prático, assim, né? Primeiro passo, ele ia propor um conjunto de medidas em 6 meses. Como ele destravaria essa questão política. Nos primeiros 6 meses, sentaria com todo mundo e ia colocar a proposição dele. Primeiro, acho que vamos voltar antes, né? O Ciro sempre falou assim, eu queria ser eleito eu e as ideias. Então, esse aqui é o meu conjunto de ideias. É por isso que dificilmente você vai ver trabalhista ou cirista perdido no rolê, entendeu? Ele sempre vai falar, tem que mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui. Então, porque o Ciro, ele contribuiu com isso, assim, precisa fazer isso, o problema aqui é esse que a gente precisa mexer. Então, se for me eleger, eleja eu e as ideias. Porque quando eu chegar lá, eu vou precisar de vocês, que vocês chancelem as mudanças que eu vou fazer, porque vai ter resistência. Então, vai ser eleito eu e as ideias.
Chegou lá, um conjunto de medidas em 6 meses para passar. Um conjunto de medidas, não é uma medida, é um conjunto de medidas para destravar alguma coisa. Vai mandar para o Congresso esse conjunto de medidas. Segundo filtro, em troca da aprovação dessas medidas, eu vou dar o fim da reeleição. Por que acontece? Qual que é a dinâmica que tem no Congresso? A oposição, ela é resistente a aprovar qualquer tipo de projeto, porque se aprovar e der bom, o cara automaticamente se reelege. Então, automaticamente, a oposição ela já tem uma predisposição a ficar contra aquilo. Conflito de interesse ali, né? Isso. Então, você fala assim, não, se vocês aprovarem isso, eu vou dar a minha reeleição. Pode acabar com a reeleição. Isso porque é uma coisa que ele sempre foi contra, né? A gente sempre foi contra a reeleição. E também já quebra essa barreira da pessoa fazer oposição por oposição. Enfim, a medida, em vez de você ficar negociando com os deputados em Brasília, porque a dinâmica do deputado é o seguinte, ele trabalha em Brasília, e Brasília é um outro Brasil, né, lá. É uma bolha onde fica ali só conversando com o lobista e os pares dele, não tem contato nenhum com o problema do Brasil, coisa e tal. Só que os deputados, eles voltam para a base para pedir os votos em período de eleição. E quando eles voltam para a base, eles precisam dos governadores dos estados. Então, o que o Ciro propõe vou chamar os governadores dos estados, para me ajudar com essa aprovação. Em troca, eu vou renegociar dívidas dos estados. Interessante, ele corta o caminho que o deputado faria, né? Ele bloqueia. Isso. Exatamente. Então, cada governador Tarcísio, você vem aqui e você vai negociar com a sua bancada de São Paulo. Interessante. E aí, só que em troca disso, eu vou renegociar a sua dívida de São Paulo, mudar o fluxo ou coisa do tipo, ou até deixar você ficar com o dinheiro, desde que esteja com alguns projetos que esteja dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, por exemplo, preciso fazer uma linha de trem que leve, sei lá, do Centro-Oeste até o Porto de Santos, aqui em São Paulo. Vai precisar de algum tipo de investimento aí do Estado de São Paulo. Então, em vez de pagar a dívida para a União, você pode pegar esse dinheiro e colocar aqui nesse projeto aqui anexado. Então, algum tipo de projeto que ele pode usar o dinheiro e aí alivia o seu caixa. E esse seu caixa, o deputado vai ficar feliz aí e tal, vocês vão conseguir fazer um bom governo, coisa do tipo. E em troca disso, você me ajuda com seus deputados aqui para aprovar a coisa. Essa seria a terceira medida. E aí, em última medida, persistir o impasse, alguns tipos de impasse específico, plebiscito e referendo, que só precisa da minoria do Congresso ali para aprovar qualquer tipo de plebiscito e referendo, mandar para o povo. Seria esses 4 mecanismos para mudar a lógica de negociar do governo com o Congresso Nacional. Pô, que legal, cara. Que interessante. E na parte... Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a grande tese do Ciro, ou do livro dele, das ideias do Ciro, melhor dizendo, bom, temos que fazer uma reforma na governança, porque do jeito que tá insustentável, mesmo eu entrando lá, eu vou ter que negociar com o deputado, ou senão eles vão ficar travando tudo, porque senão eu me reelejo, e etc. Então ele resolveu aqui. E na parte econômica, quais são as ideias? A parte econômica, eu vou até pedir um pouco de paciência para a audiência, porque o economês, ele é igual o juridiquês, né? Ele é feito pra gente não entender. Não, mas a galera aqui do canal gosta, fica à vontade. O pessoal curte. Vem cientista aqui falar de célula-tronco, então você tá num ambiente seguro. Beleza, então. Vamos lá. Eu falei do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico foi instalado no Brasil em 1999, tá? O que é o tripé macroeconômico? Ele tem 3 frentes. Ele tem o câmbio flutuante, ou seja, o câmbio do Brasil vai ficar livre, vai funcionar através de oferta e demanda, né? O superávit primário, esse aqui é importantíssimo. O superávit primário é aquele conceito de que você precisa gastar mais, arrecadar mais do que gasta, né? Como se funcionasse, como se o Estado brasileiro, um Estado que tem a soberania monetária, funcionasse como funciona uma casa. Né? Esse talvez aqui seja o discurso mais difícil de quebrar, tá? Porque é intuitivo. Eu converso com os meus amigos sobre isso, é intuitivo. Então é difícil você quebrar essa lógica de explicar que o Estado não funciona como uma casa. Então eu tento, por ser, sei lá, educador, eu tento funcionar numa lógica meio que intuitiva para fazer as pessoas chegarem a conclusões depois. Mas enfim, o segundo passo é o superávit primário, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Vamos começar pela meta de inflação primeiro. O Conselho Nacional Monetário define uma meta de inflação no Brasil. Então, sei lá, a meta 3%. O Banco Central brasileiro, ele tem a função de perseguir essa meta. Então, quando terminar o período, no caso 1 ano, a inflação do país tem que estar em 3%.
tem uma variável ali, tá? Tem uma tolerância. Eu não sei exatamente a tolerância, mas vamos colocar que seja 0,75. Então, se tiver 3,75, tá dentro da meta ou abaixo também. Mas tem uma banda ali, tá bom? Mas tem uma meta de inflação e uma banda. A única ferramenta que o Banco Central tem para atingir essa meta de inflação é os juros. É a taxa de juros. E aí, por que ele atira com taxa de juros? Nós, quando a gente consome, toda vez que a gente consome uma coisa, a gente compra, a gente usa a renda da gente é feita por 3 coisas: nosso salário, nosso dinheiro guardado e o nosso acesso a crédito. Toda pessoa consome com essas 3 coisas. Ou a gente vai pegar o que a gente gasta no salário, ou a gente vai pegar a nossa reserva, a nossa economia para comprar, ou a gente vai pegar o acesso ao crédito. Essas 3 coisas juntas formam a nossa renda. Quando o Banco Central sobe a taxa de juros, ele automaticamente tira o seu estímulo de pegar crédito, né, porque está muito caro, e incentiva você a guardar dinheiro, ou seja, não usar sua reserva, porque está pagando muito. Beleza? E o salário é o pilar para essas outras coisas, né? O salário, ele diz sobre o seu crédito, e o salário diz quanto você pode poupar. Então ele atira com a taxa de juros, ele atira em 2 coisas, ou seja, você deixa de consumir. Quando você deixa de consumir, a fábrica, ela maneira um pouco, a fábrica e as lojas, ela maneira um pouco na produção. Ou seja, ela fala assim, nossa, não tem muita gente vendendo aqui, por exemplo, mouse, não tem muita gente querendo comprar, então não preciso que a fábrica funcione a 100% do vapor. E isso acaba controlando a procura das coisas, logo, não tem por que o cara subir o preço do mouse, porque não tem gente procurando o mouse. Beleza? Agora vamos imaginar o efeito contrário. Tá muita gente com muito dinheiro. Pô, tô comprando pra caramba, quero comprar muito mouse. Esse mouse é legal pra caramba, quero comprar. A fábrica, ela consegue só produzir, tá fazendo 3 turnos, consegue produzir 100 mouse. Só que tem 150 pessoas na porta querendo comprar. Automaticamente, a fábrica vai fazer o quê? Vai subir o preço do mouse para pegar quem tá mais disposto a pagar mais pelo mouse e tirar quem tá disposto a pagar menos. Então, vai inflacionar o preço do mouse. Logo, inflacionou o preço das coisas, indica no índice de inflação, a inflação subiu, o Banco Central precisa agir. Quando o Banco Central age, ele atira com taxa de juros para controlar a inflação. Isso é uma inflação de demanda. Tem muita gente querendo comprar e o parque industrial não consegue produzir. O parque de serviço, o parque industrial não consegue produzir. Logo, tem muita gente na porta, automaticamente inflaciona os preços. Se inflacionou os preços, o Banco Central precisa agir. O problema é que a inflação no Brasil, ela não é de demanda. Se a gente andar na qualquer cidade que a gente vê por aí, a gente não vai ver as lojas lotadas de gente querendo comprar. A gente não vai ver profissionais com fila de espera para adquirir o serviço, coisa do tipo. Não é uma inflação de demanda. A nossa inflação é uma inflação de custo. Se você pegar o índice que mede a inflação em IPCA, você vai ver lá, conta de energia, deu uma bandeira vermelha não sei aonde, coisa e tal, e subiu o preço da energia. E aí sobe energia para sua casa, para a fábrica, para todo mundo, vai inflacionar o preço das coisas. Ué, se o Banco Central atirar com taxa de juros, qual efeito isso vai ter? Eu vou deixar de pagar minha conta de luz? Você vai deixar de pagar a sua conta de luz? Não tem efeito nenhum. Ele pode colocar a taxa de juros a 50% lá e eu vou continuar pagando minha conta de luz. Outra coisa que inflaciona, por exemplo, o preço da gasolina, que é o preço da energia. Subiu a gasolina, mexe com o preço de tudo. Ainda mais no Brasil, que é rodovia para todo lado, o frete é tudo feito através disso. Subiu os custos de tudo. A comida no mercado fica mais caro, o produto fica mais caro, o busão fica mais caro, fica tudo mais caro porque subiu o preço da gasolina. O cara atirar com taxa de juros também não vai ter efeito nenhum. Isso é uma inflação de custo. Então, a maioria das inflações do Brasil é inflação de custo. E o Banco Central só tem uma ferramenta que é atirar a inflação de demanda. Então é por isso que não tem essa conexão. Posso fazer uma pergunta antes da gente seguir? Eu vou maneirando aqui. Como é que a gente explica, então, porque esses tempos eu chamei uma pessoa aqui para falar de finanças e ele plotou um gráfico do IPCA e da taxa de juros, né? Da inflação e da taxa de juros. Como é que explica a queda, então, as duas curvas andando juntas? Porque ele está matando a economia, né? Ele sufoca a economia. Ele sufoca a economia. Ele resolve. Então, você não está dizendo que não resolve. De fato, a inflação cai quando aumenta a taxa de juros, mas a tese é que está indo por um lado torto.
Tá indo pelo lado torto. Entendi. Você tá. E eles falam isso, tá? O relatório do Boletim Fox, o Boletim Fox não. A reunião do Copom, quando eles definem a taxa de juros, coisa e tal, eles falam exatamente isso. Eles estão controlando porque eles acham que o Brasil não consegue crescer, e o arcabouço fiscal do Haddad prevê isso, acima de 2,5%. Quando eles falam isso é porque as fábricas não conseguem fazer esse gap muito rápido. Tá, então eles estão matando um cara que já tá meio que doente. Perfeito. E aí automaticamente acaba rebatendo na inflação. Só que existe espaço. Existe espaço para o Brasil aumentar a produção. Hoje, se você pegar, por exemplo, a taxa de ociosidade das empresas, está em torno de 30%. Ou seja, uma fábrica tem a capacidade de produzir 100 geladeiras, só que com maquinário, com turno, com tudo, só que ela só produz 70. Tem 30% ali de ociosidade que poderia expandir se tivesse mais demanda na porta. Perfeito. Mas não tem. Como eles estão atirando na renda das pessoas, cada vez mais vai ter menos. Então é por isso que a inflação diminui. Perfeito, show. Aí pode voltar ali para a tua linha de raciocínio. Eram três pontos, né? Isso, era 3 pontos. Então eu falei sobre a inflação. Uma coisa, isso precisa mudar do tipo macroeconômico. Não pode ser meta de inflação. O regime que deveria estar aqui deveria ser: o Banco Central deve perseguir a menor inflação possível, porque a inflação ideal seria zero. Mas como é impossível, então é a menor inflação possível a pleno emprego. Boa. Que é o quê? Tem que ser a menor inflação possível com a fábrica trabalhando a 100%. É isso, tem que ter um olho no peixe e outro no gato. O Banco Central deveria seguir essa diretriz, não só a inflação. Beleza? E aí, lembra que eu falei pra você que teve a independência do Banco Central, que é a quarta parte? A independência do Banco Central tá nessa aqui, né? Você troca o presidente da República, o país quebra tudo, briga entre parentes, briga entre filho, mãe, coisa e tal, para tocar o presidente da República, mas você não pode tocar o presidente do Banco Central. O Banco Central, ele fica independente da vontade do povo. Então eles aprovaram isso junto. Então tem que derrubar essas duas coisas. Depois, superávit primário. Desculpa de novo, eu vou só pra gente acompanhar o raciocínio. Relaxa. Mas daí, no caso, a troca do presidente do Banco Central seria. Não seria no regime de 4 em 4 anos, intervalado de 2 em 2 com o presidente. Seria quando troca o presidente, pra ficar alinhado com o governo. O presidente do Banco Central tem status de ministro, né, de Estado. Trocou o presidente porque o povo brasileiro achou que tinha que trocar, né? E agora o presidente da República que é o responsável por tocar a política econômica do país, a política monetária, no caso, né? Porque é o seguinte, o Banco Central ele faz política monetária, mas é com o dinheiro do Tesouro. Com o dinheiro do povo brasileiro, não é com o dinheiro dele. Mas você acha que isso seria sustentável num governo, tipo, antes da gente ir pro superávit primário, você acha que isso seria sustentável num governo tipo o de agora? Sempre foi, né? Sempre foi assim, né? Foi em 2021 que implantaram isso, no meio da pandemia. E é engraçado, né? Tá todo mundo na pandemia preocupado com isso. Os caras fizeram uma reunião de urgência para discutir isso. Não tem nenhum brasileiro preocupado com isso. Ele foi lá, discutiu isso, aprovou em reunião de urgência virtual, né? E aí, para quem não sabe, reunião de urgência no Congresso Nacional não passa pelas comissões, não passa pelas câmeras, não tem discussão pública nem nada disso. Discutiram lá um dia, virtualmente, aprovaram isso, sendo que todo mundo tá preocupado com pandemia. Boa. Então, sempre foi assim, né, gente? Desde que o Banco Central brasileiro foi instaurado, sempre teve status de ministro, sempre estava juntinho. Agora, em 2021, que inventaram isso, porque é mais uma forma de deixar a política econômica brasileira imune ao povo brasileiro. Entendi. É isso que acontece na verdade. Vai dando uma isolada. Isso, é o que a gente chama de piloto automático. Isso é um piloto automático para ficar nesse rentismo brasileiro, né? Aí o superávit agora. Beleza, superávit. Não é razoável que o país tenha uma meta de superávit referente a investimento. Por que não é razoável? Vamos pegar uma coisa caricata. O Brasil precisa fazer ferrovia. Eu nunca vi uma pessoa que não concorde com isso. O Brasil precisa fazer ferrovia, otimizar, aumentar a produtividade, escoar sua produção, chegar a coisas mais rápidas em determinados cantos desse país que é continental e tal. Então vamos construir um parque ferroviário no Brasil. Vamos colocar na ponta do lápis, esse investimento vai ser de médio a longo prazo, né? Porque é uma coisa trabalhosa para fazer. Então vai demorar aí um investimento considerável, que só o Estado brasileiro pode fazer, porque é um investimento muito robusto. Qualquer lugar do mundo é assim, os estados que fazem isso. Só que o tempo de maturação disso é 10 anos. Então a gente vai investir 5 anos, uma bolada para poder fazer as ferrovias, tal, em 5, 6 anos, 7 anos. Vamos fazer tudo, e em 10 anos esse retorno vai voltar para a gente, e nossa produtividade, nossa logística, nossa efetividade do país vai melhorar. Bom, você tem que trabalhar em déficit durante 7 anos. Só que com o superávit primário você não pode fazer esse tipo de coisa.
Existe uma interdição ali que não permite. Não, você tem que arrecadar mais do que gasta. Não, mas eu quero investir ali, eu quero fazer aquela ferrovia, eu quero... Não, você não pode. Você não pode fazer isso. Então, isso é um exemplo, né, do que o superávit primário acaba impactando. Tem outras coisas, né, por exemplo, uma coisa mais básica ainda, saneamento básico. Ciência, cara. Ciência. Que instituição privada vai investir 40 anos em pesquisa para conseguir descobrir um medicamento que eventualmente pode ser o Ozempic, que aumentou o PIB da Dinamarca? Exatamente. Foram décadas sem retorno. Inclusive tem dados mostrando que a taxa de insucesso de novos medicamentos é 99,8%. Não tem iniciativa privada que investe nisso. Não tem, nem porque o empresário é malzinho, tá, gente? Nem por isso, não. É porque não é rentável. Não tem como. Não é rentável. Então, assim, todas as tecnologias que a gente tem aí disponíveis, posso pegar internet, o protocolo www, né? Foi desenvolvido pela DARPA, estatal americana. Tela de touch, a grande inovação do iPhone é a tela de touch ativa, né? Também desenvolvido pela DARPA. Computador, pelos ingleses a pretexto de guerra também, né? GPS, todos, cara, todos. Aqui no Brasil, acho que um case muito, muito foda, que pouca gente fala, é a Embrapa. A Embrapa fez coisas fantásticas. Hoje você só come cenoura todo ano aí na sua casa, porque a Embrapa, depois de muito investimento estatal, conseguiu desenvolver uma mutação genética na semente da cenoura que ela não nasce mais sazonalmente. Isso é só um exemplo. São, sei lá, 200 mutações que eles já fizeram, que tornou o agro um setor produtivo, porque eles conseguiram plantar milho e soja em lugares que nunca ia nascer se não tivessem essas mutações. E é uma empresa que foi... Eu não sei hoje como é que tá, mas foi pesadamente desenvolvida pelo Estado, né, cara? Petrobras também, cara. A Embraer também nasceu na base do ITA toda. A Embraer hoje ela é líder de aviões de médio porte no mundo inteiro, né? Inclusive até os aviões lá dos russos que caíram lá eram aviões da Embraer e tal. E também começa nessa mesma dinâmica estatal. Porque são os estados que fazem isso, né? Em qualquer lugar do mundo são os estados que fazem isso. Aqui a gente citou vários exemplos. A Embrapa, a DARPA, a Embraer, a Petrobras. A Petrobras é especializada do Ocidente para cá, né? Em águas profundas, é só a Petrobras que consegue fazer esse tipo de coisa. Inclusive, a descoberta do pré-sal também foi numa dinâmica assim, né? Teve outras empresas que tentaram fazer, a Petrobras falou, deixa eu fazer. Eles não conseguiam cavar, né? Aí a Petrobras desenvolveu umas brocas específicas que já cimenta logo depois, é um rolê bizarro, ganhou vários prêmios científicos por volta do mundo. Funciona nessa lógica, né? O Estado investindo. Então, assim, essa trava do superávit primário, que está lá no tripé econômico, impede que você tenha esse tipo de investimento em universidade, em tecnologias, em coisas básicas, né? Como eu ia, por exemplo, falar da saneamento básico, né? Ferrovia, transporte, enfim, impede esse tipo de coisa. E do outro lado, aí a gente tem o último pé, né, do tripé macroeconômico, é o câmbio flutuante. O câmbio é uma coisa mais sensível. Ele é uma coisa mais sensível por quê? Para você, existe um câmbio que seria o ideal, né? Um câmbio que seria o ideal. Por quê? Vamos pegar se você deixa o câmbio muito barato, né? Fica muito fácil você comprar as coisas de fora, importada. Você pode acabar... A sua indústria nacional, ela pode acabar não sendo competitiva. Então, por exemplo, vou pegar um par que o Brasil tem. Por exemplo, vou pegar a marca Hering, de camiseta, tem inclusive até aí do Sul, né? Se você deixa o câmbio muito valorizado, será que a Hering conseguiria competir com uma marca internacional, uma marca, sei lá, vou pensar numa marca, sei lá, uma marca americana. Calvin Klein, sei lá, nem sei se é americano. Calvin Klein, vamos lá. Será que a Hering conseguiria competir com a Calvin Klein? Eu não sei essa resposta, eu só fazendo um exercício, tá bom? Então vamos supor que o dólar fica 1 para 1. Será que ela conseguiria? Será que ela conseguiria ter um nível de produtividade tão eficiente que a Calvin Klein não chegasse aqui com os preços dizimando ela? Será que a qualidade seria tão boa? Será que a taxa que ela se financia, o capital dela, seria tão competitivo quanto a Calvin Klein se financia? Né? A margem de lucro, será que é tão competitiva? Então talvez pode ser que não, né? Estou falando especificamente da Hering, porque eu não sei esse caso, mas só para as pessoas entenderem. Então, o câmbio ele precisaria estar um pouquinho mais apreciado, né, real para dólar, para que a Hering e outras empresas nacionais consigam competir frente a frente. Ah, Tamir, mas qual que é o problema? Eu não posso comprar Calvin Klein em vez de comprar a Hering se vira e fale. O problema é que a Hering que assina as carteiras, a Hering que
compra os materiais, existe todo um parque em volta para que a Hering compre os materiais, e o dinheiro que ela gira depois volta para a economia e gira de novo, então não pode deixar simplesmente assim livre, né? Tem que ter algum certo tipo de proteção. Então o ideal é que o câmbio fique um pouquinho mais apreciado. Se apreciar demais, aí acaba acontecendo o efeito inverso. Muitas coisas que a gente não produz, como por exemplo esses microfones que a gente está usando agora, fone, né? Esses celulares, meio de consumo moderno, tal, química fina, remédio, ou o mais básico de todos, né? Que o pão é trigo e trigo é dólar. Então a gente come pão todo dia, o Brasil não é autossuficiente em trigo, então uma parte do trigo a gente precisa importar do estrangeiro. Se está muito caro o dólar para a gente importar, o pão fica mais caro, né? Então tudo isso vai inflacionando. Então se subir demais o preço do real dólar, inflaciona o preço das outras coisas. Então o ideal é que exista um patamar, um equilíbrio ali. Só que para manter esse equilíbrio, o Banco Central brasileiro ele precisa ter uma reserva de dólares para poder tancar. Tancar Sim, a galera acha que sabe, cara. Calma. Essa cabeça é um monte de cientista velho que tá assistindo o negócio aqui. Acho que a galera sabe o que é tancar. Então, se não souber, pesquisem aí, pessoal. Beleza, de pra garantir, né? Pra garantir esse negócio de... É coisa de professor, né? Coisa de professor, cara. Será que eles sabem o que é tancar? Aí pra garantir que esse dólar esteja em comércio, né? Então, o ideal é que o câmbio ele trabalhe, eu advogo que ele trabalhe em uma banda, né? Uma banda que seja uma banda ideal, e não livre igual é hoje. Tudo bem que alguém vai poder argumentar e falar assim, não, Tamir, mas hoje já existe, é um câmbio sujo. Quando sobe demais, o Banco Central intervém e suja um pouco, coloca... Quando sobe demais, é porque tem muita gente procurando dólar e não tem tanto dólar disponível no mercado. Aí o governo brasileiro, o Banco Central vem e coloca dólar na mesa para poder abaixar o preço. Quando tá valorizando demais, igual tá agora, o real tá muito poderoso, o Banco Central vem, entra, tira um pouco de dólar do mercado para poder subir um pouco o preço do dólar. E seria mais ou menos o câmbio sujo, tá? Então o câmbio não é tanto um problema. O câmbio se torna um problema quando a gente pensa no nível industrial do Brasil. E aí, por exemplo, tem muito... a direita, né, liberal brasileira, ela advoga muito que o Brasil tem que deixar outras empresas de fora vir e comprar empresas brasileiras. Como, por exemplo, a Boeing queria comprar a Embraer. O que acontece com isso? Ou também, uma coisa que advoga muito também é que se você taxar os ricos brasileiros vai tirar o patrimônio, né, do Brasil, vai mandar. Só que nesses processos, gente, aí vamos imaginar fazendo o processo do início ao fim, né? Vou imaginar primeiro a empresa comprando, tá? Uma empresa quer comprar outra brasileira. Então vamos supor que a Calvin Klein quer comprar a Hering, né? Quando a Calvin Klein vem, ela vem com dólar comprar. Quando ela vai comprar a Hering, ela vai comprar em reais. Então aqui já tem uma operação de câmbio. Esses dólares vão ficar aqui, né? Vamos imaginar aqui um saquinho, né? Onde coloca os dólares. O governo brasileiro transmite isso em real. Aí com esses reais ela compra a Hering. A Hering continua aqui no Brasil, vendendo, produzindo em real, custo em real, fazendo tudo em real. Depois que ela vende tudo em real, ela pega essa montanha de real, para a Calvin Klein tirar o lucro dela, ela vai ter que transformar esse real em dólar. A partir do momento que ela faz isso, ela vai ter que tirar dólar do Brasil e levar para lá, que são as remessas de lucro. Então isso vai esvaziando a nossa bolsinha de dólar. Vai esvaziando essa bolsinha de dólar. Isso não é bom porque a gente precisa controlar o câmbio. Uma outra coisa também, o pessoal fala, os ricos vão fazer dinheiro em reais, fazer muito dinheiro em reais, tal, vai ter o mercado, explorar o mercado no real, tal, daqui a pouco vai mandar o dinheiro para fora, mesma coisa, quando ele manda esse dinheiro para fora, ele tá tirando esse real e pegando lá mais dólar do saquinho e tirando dólar do Brasil. Isso também é um problema, que a gente precisa daquele dólar para poder controlar o câmbio. O que acontece no cenário ideal? Só tem duas formas de a gente conseguir dólar nesse saquinho, só tem duas formas. Ou você precisa vender coisa, que é o exemplo do agro, o agro produz, vende lá para fora, aí as pessoas pagam o agro com dólar. Aí vai dólar pro saquinho. A Embraer também, a Embraer produz avião, vende avião para os gringos pagam com dólar, vai dólar pro saquinho. Então, que legal, nosso saquinho de dólar tá enchendo. Ou você vai aumentando os juros para atrair investidor especulativo para cá. Quando um investidor especulativo vem para cá, ele também traz dólar, só que é especulativo, não está no sistema de produção. Basicamente, isso cai em três pontos. O que é? Nós temos 3 tipos de capitais.
que cada um tem uma dinâmica. Um capital estatal, que é basicamente uma vaquinha que o povo brasileiro faz para comprar qualquer coisa. Um capital nacional, né, que seria o investidor nacional, que aí é tudo em reais, ou seja, o Brasil tem a soberania monetária do real, e um investidor estrangeiro. Esse investidor estrangeiro é só em último caso, gente. Como que funciona isso aqui? Se for fazer algum tipo de transferência tecnológica. Então, sei lá, vamos pegar a BYD. Não sabemos fazer baterias, não precisa nem ser o carro elétrico específico, né? Não conseguimos fazer baterias. BYD vai vir para o Brasil, aí, por que ela é interessante vir para o Brasil? Porque tem um mercado, né, 211 milhões de pessoas, e nossa energia ela é sustentável, né? Nosso sistema de energia, ele é, de uma forma geral, ele é sustentável, né? Ele é pouco poluente, né? Então, vem para cá. A BYD vai vir para cá? Vem explorar o mercado? Beleza, pode vir. Só que, em contrapartida, você vai transferir algum tipo dessa tecnologia para a gente. Tecnologia de bateria, algum tipo de coisa. E usar componentes aqui até onde dê, né? Até onde dá, nacionais. E aí você coloca uma universidade do lado, com um investimento na universidade, para você fazer algum tipo de transferência tecnológica. Descobrir como é que faz a bateria, descobrir como é que faz, sei lá, como é que é aquele negócio que gera a energia lá? Transformadores, enfim. Gerar algum tipo de tecnologia para você agregar mais valor e depois a gente começar a exportar essas coisas para os outros mercados e trazer mais dólar para cá. Seria, digamos que o cheque que ela teria que pagar para poder usar o nosso mercado interno. Exatamente. Não só entrar, predar e vazar. Exatamente. É o que seria também a Zona Franca de Manaus, funcionando nesse negócio. Vem para cá, desenvolve determinada região, né, a região ali norte do país, vem as empresas de tecnologia, só que o Estado brasileiro tem que ter a capacidade de colocar as universidades ali, colocar um capital de investimento para fazer esse tipo de transferência tecnológica. Como a Ásia, de uma forma geral, conseguiu fazer com a Europa, com os Estados Unidos, e, enfim, outros exemplos, né, a Coreia do Sul ele também fez, também na Ásia, né, enfim. Mas é você fazer esse tipo de transferência tecnológica quando envolvendo algum capital estrangeiro. Ô, Tamir, então a gente ainda tá no superávit, né? A gente já tava no câmbio já. Ah, desculpa, já tava no câmbio. É Tá. que essas duas coisas estão ele meio se ligadas, mistura, né? E aí você comentou então que uma das propostas, voltando lá, agora a gente abriu para explicar o tripé macroeconômico. Aí o tripé macroeconômico era uma das vertentes ele que precisa acabar. Pois é, mas daí é uma das vertentes que o trabalhismo quer mexer. Você tinha linkado outras. Mas é que eu coloquei mais 5, né? Que é o agravante, né? Era os 3 do tripé, mais a independência do Banco Central, que eu já falei, e a política de preço de importação da Petrobras, quando eu falar sobre ela agora. Política de preço de imparidade de importação é o seguinte: nós brasileiros, lembra que eu falei que existe o capital estatal? Capital estatal basicamente é o povo brasileiro, trabalha e produz, e a gente faz uma vaquinha para construir o que a gente precisa. Então, os criadores da Petrobras, que foram os trabalhistas, no caso de Getúlio Vargas, sabia, tudo que a gente precisa aqui, muitas coisas que a gente precisa na sociedade, depende de derivados de petróleo. Inclusive até o gás, quando você está explorando petróleo, gera um gás também. Tudo isso, o nosso sistema energético, boa parte dele depende de derivados de petróleo. Então, se a gente não tem a nossa petroleira estatal, né, se a gente não tem esses poços aqui, a gente não explora, não refina, não produz aqui, a gente precisa ficar comprando do estrangeiro. Isso é uma coisa muito importante para a gente ficar na mão do vizinho é meio complicado. Já tem uma questão de soberania aqui. Segundo que qualquer confusão que tenha lá no vizinho, ou qualquer problema que tenha na questão do câmbio, né, vai impactar em todo a nossa escala, o nosso nível de produção. Então, o povo brasileiro, sabiamente, na figura de Getúlio Vargas, entendeu? Vamos criar a nossa Petrolibras, a nossa estatal aqui. E a mesma coisa é a Eletrobras, tá? Enfim, sistema de energia, mas estamos falando especificamente de petróleo. Vamos criar aqui, que a gente vai investir, vai todo mundo dar um pouquinho, a gente vai investir, vai criar essa empresa e a gente vai ficar menos dependente desse povo. Então vai ser tudo os custos em reais, a fabricação em real, tudo em real, tal, e a gente vai cuidar da nossa vida. Se criou, funcionou, a empresa virou uma empresa de ponta, tal, não sei o quê. O Michel Temer, o que ele fez? Depois do escândalo de corrupção, né, que teve lá nos governos do PT, tal, o escândalo de corrupção, primeiro o Lula fez isso, tá, no segundo mandato dele, foi lá e abriu capital na Bolsa de Nova York. Isso aqui já foi um crime contra o brasileiro. Eu costumo falar crime, mas é crime no sentido figurativo, tá, gente? O que é abrir o capital? Foi lá e vendeu ações na Bolsa de Nova York.
naquela dinâmica de dólar que eu estava falando, né? Deixando o capital estrangeiro entrar aqui para fazer especulação em cima de uma coisa que é importantíssima para a gente, que já foi criada com o objetivo de se blindar desse tipo de coisa, né? Então abriu lá, enfim, falando que é uma política de esquerda e tal, mas de esquerda você não tem nada. Depois disso, o Michel Temer, ele foi e falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vou criar a política de paridade de importação, que é o quê? Se a Petrobras extrai um barril de petróleo e esse barril custa $15 para ser produzido, mais o imposto, mais a rentabilidade, coisa e tal, vai custar $30, eu vou olhar para o mercado internacional, o mercado especulativo, no caso Rotterdam, e vou falar, o barril lá está sendo vendido a $110. Então, brasileiro, se você quiser comprar esse barril, você vai ter que pagar $110. Vai ter que pagar o preço especulativo. Então, ele colocou o preço do barril no Brasil ficou ao preço da especulação, que é o custo de oportunidade. Ancorado, né? Ancorado. Então, sei lá, a Rússia invade lá a Ucrânia, eles começam com aquela confusão que a Europa tem a vida inteira, aquela confusão de um batendo no outro lá, e aí quebra lá uma rota, o preço do barril do petróleo sobe, aí o brasileirinho aqui, que não tem nada a ver o seu Zé da esquina, vai ter que pagar o preço especulativo para a Petrobras, que o barril, porque o russo arrumou confusão com o ucraniano ou vice-versa. Né? Sendo que a Petrobras já foi criada no intuito de não precisar ficar à mercê disso. Então isso foi subindo o preço das coisas. Quando você sobe o preço da energia, o que acontece com o índice de inflação? Sobe também. Sobe. A inflação do país sobe também, porque é um preço sensível a tudo. E quando sobe a inflação, o que o Banco Central faz? Sobe a taxa de juros. Sobe a taxa de juros, aí as pessoas vão lá, tiram o dinheiro da economia, quem tem muito dinheiro, né? Tira o dinheiro da economia, põe para investir, não põe para produzir, a gente mata a demanda e fica tirando dinheiro do orçamento público para mandar para juros. Né? Então fica um ciclo vicioso, né? A Petrobras, por isso que eu falei que era 5, né? Porque a Petrobras ela acaba incentivando nisso, que é o sistema de energia. Boa. Eu li recentemente um livro chamado O Povo contra a Democracia, eu já falei dele aqui algumas vezes, eu acho. O autor tem é bem legal o livro, o autor tem uma tese de que o surgimento de governos autoritários em volta do mundo, ele até cria não sei se ele criou esse termo ou já existe, eu não leio muito isso, eventualmente eu me aventuro ali, que chama de democracia iliberal, ou seja, o maior exemplo que ele dá é os Estados Unidos, que você tem o componente democrático, tem sufrágio universal, tem eleições periódicas com uma relativa competitividade, né? Mas as liberdades estão sendo, e não necessariamente no sentido econômico, né? As liberdades civis, de uma maneira geral, estão sendo ceifadas. E a tese do autor é que um dos principais responsáveis por isso é a relativa estagnação econômica do mundo na geração atual. Os nossos pais, o delta do enriquecimento da geração dos nossos pais é muito maior do que o da nossa geração, né? E aí ele traz um monte de dados lá mostrando isso, que os nossos pais viveram numa geração que ganhou mais dinheiro no pós-guerra, que reestruturaram a Europa, piriri pororó, teve globalização da economia e tal. E hoje a gente vive numa sociedade que está muito difícil a gente conseguir grana, as condições de trabalho estão complexas, etc, né? E aí o jovem fica muito mais pistola e ele acaba caindo, aí junto a um segundo fator que ele culpabiliza, que são as redes sociais, ele acaba caindo no extremismo e legitimando a existência de governos autoritários e tal, ou que ceifam a própria liberdade dos indivíduos. Nesse cenário, acho que as relações de trabalho, né, e aí você tem esse nome justamente, né, trabalhista, as relações de trabalho, como é que essa vertente enxerga as relações de trabalho? Porque a impressão que eu tenho produzindo conteúdo na internet, sempre que eu trago alguém para falar aqui no podcast e tal, a impressão que eu tenho é que tá todo mundo muito puto, desculpa a palavra aí, com a questão assim, cara, não tem trabalho, me formo engenheiro, me formo, tenho doutorado. A galera que eu conheço que fez doutorado, cara, ou eles têm que ir para fora, ou eles têm que virar professor de federal, que é uma naba, porque às vezes tem um concurso de 120 doutores para uma vaga. E os concursos são a cada 3, 4 anos. Então, teoricamente, essa vertente trabalhista, nacional desenvolvimentista, criaria indústria para absorver essa galera que tem mais capacidade intelectual, que hoje está complicado, né? Hoje não, acho que a gente não tem indústria para absorver esses jovens talentos, né? Isso tá ligado à complexidade econômica, né? Você indo subindo
como que é o plural de degrau? Os degraus. Os Eu acho. degraus os degraus da sofisticação tecnológica. Esse é um processo que o Brasil, durante o ano 30 até o ano 80, foi a nação que mais cresceu no mundo. Inclusive, até os chineses vieram para cá para observar como que o Brasil fazia. Porque o Estado brasileiro, ele fazia esse tipo. Não quer dizer que a iniciativa privada brasileira também não é importante nisso. Na verdade, se você for olhar todos os desenvolvimentos em todos os lugares do mundo, né, e todos os períodos da história, eles tinham três coisas em comuns. Tinha outras que não, né? Por exemplo, regime, cada um com a sua peculiaridade, especificidade e tal. Mas todos eles tinham três coisas em comum. Um Estado muito forte, planejando, induzindo as coisas, uma iniciativa privada muito forte, à mercê desse projeto nacional de desenvolvimento, e uma universidade, o capital humano muito forte também. Então ele tinha essas três características. No Brasil, se criou essa cultura de que o Estado brasileiro não pode induzir as coisas, né? Que é esse discurso de austeridade que a gente vem falando todo o tempo. Então, todos os problemas brasileiros que a gente for encontrar hoje, todos, saúde, educação, segurança, desenvolvimento, indústria, todos vão estar ligados com a ausência do Estado ali. Então, para a gente desenvolver tecnologia, a gente já falou sobre ali, né, essa complexidade econômica, nós vamos precisar de o Estado brasileiro crie as tecnologias e aproveite as oportunidades geopolíticas para a gente partir para esse rumo. Vou pegar um exemplo. Ceitec. Já ouviu falar sobre Ceitec? Ceitec é uma empresa estatal de microchips. Ela ficou famosa aqui no Brasil, até de uma forma meio caricata, porque ela fazia o chip do boi. O chip do boi, ele monitorava todo o histórico do boi brasileiro, onde nasceu, onde foi criado, que tipo de criação, de cativeiro ele ficou, quando foi cortado, qual foi os meios, coisa e tal. O chip, ele registrava todo esse tipo de coisa, tinha um histórico do boi. Hoje, na briga do chip, né, brigar lá em cima nessa briga do chip, que é a coroa do desenvolvimento, que é essa briga de microchips, hoje a gente já não consegue fazer isso de uma forma imediata, seria uma coisa de longo prazo, né? No mínimo, médio ou longo prazo, se tudo der certo de médio mais longo prazo, mas são coisas, investimentos bilionários, todo um parque industrial que dê suporte para isso. Lá talvez a gente não consiga brigar de imediato. Porém, existe dentro dessa cadeia intermediária alguns setores que a gente poderia trabalhar. Chip do boi, por exemplo, seria uma coisa que a gente já teria uma vantagem. Primeiro, o nosso agronegócio é muito forte para desenvolver pesquisa, assim como a Embrapa faz, né? Desenvolver pesquisa, ter um mercado interno para testar isso, desenvolver cada vez mais esse chip, essa tecnologia, a gente já teria vantagem em relação aos outros países, principalmente os europeus. Então a gente poderia investir nessa empresa, criar esses chips, e aí tem muito esse negócio agora do ambientalismo, né? Da comida correta, do meio de produção, se é sustentável ou não, o chip poderia ajudar nisso. Então imagine que a gente desenvolva esse chip, desenvolva cada vez mais essa empresa, até o ponto que encontra um ponto que seja rentável para todo mundo. Então agora quem vai produzir todos esses chips para o resto do mundo, essa tecnologia nova, vai ser o Brasil. Então a gente deixou de ter uma baixa complexidade, né, que seria o agronegócio, ali o boi coisa e tal, e já estaria num mercado de desenvolvimento de chip, que demandaria mais engenheiro, que teria uma cadeia de produção mais complexa, porque o agronegócio tem uma cadeia muito curta, né? O que é a cadeia muito curta? Desde que você coloca a semente na terra até a semente ir para o mercado e vender, são poucas etapas do processo produtivo. Um microchip, não, você tem desde a exploração de terras raras, até o desenvolvimento do chip, até o desenvolvimento de softwares, que são os profissionais serviços sofisticados, né? Que seriam os back-ends, front-ends, que fazem a interface, coisa do tipo, os designers, o pós-venda, coisa e tal. Então, a cadeia de profissionais muito mais longa. Então, a gente já estaria subindo algum degrau nessa cadeia nesse processo produtivo. Isso foi só um exemplo, tá, gente? Ceitec tá aí. Ceitec tá falindo porque o governo brasileiro tá proibido de investir nela. Né? É um caso muito, muito triste. Outro ponto, por exemplo, uma ideia que um amigo meu, Fausto Oliveira, um jornalista industrial, trabalhista também, um cara fantástico, cara. Ele fala que a gente poderia... O Brasil tem duas empresas muito importantes. E aí é bom esse exemplo porque pega tanto estatal quanto privada. Então a gente tem os Correios, que é uma empresa que existe desde Dom Pedro II, e tem
todo um know-how em fazer logística, né, entregar as coisas, e tem toda a parte do Brasil, tem a empresa do Correios, domina muito essa questão de entrega, e a gente tem uma empresa privada chamada Embraer, nacional também. Então a gente poderia juntar, fazer as duas, não fazer uma fusão, mas criar algum tipo de sinergia que crie uma espécie de DHL nacional, que seria o Correios vai começar a entregar cargas complexas, como peças gigantes, coisas do tipo, e encomendando aviões da Embraer. E fazer esse tipo de entrega, começando na América do Sul, depois competindo também ali com FedEx nos Estados Unidos, e talvez depois dominando o mercado da Ásia, da África e da Europa, competindo com a DHL, já que a gente já tem uma oportunidade nisso. O Correio já consegue ter uma empresa que, de uma forma geral, ela é superavitária, consegue ter bilhões, já consegue fazer um certo tipo de investimento. A Embraer também consegue fazer um investimento para dar conta desse tipo de tecnologia, e conseguiríamos atingir outras partes ali de outros mercados internacionais para fazer esse tipo de transportes. 2 exemplos simples, tá, que a gente poderia fazer para aumentar esse nível de sofisticação tecnológica brasileira. Só que, como eu disse, a gente precisa de investimento público para fazer isso. Pois é, cara, porque assim, pensa só, olhando do lado de cá, né, no mundo fora de quem conhece essas teses, eu tenho vários amigos que eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, que eles fizeram, vê se não é estranho isso, cara, eles fizeram educação fundamental em escola pública, pago por nós, educação média, ensino médio em escola pública, pago por nós, fizeram federal na graduação, comeram no restaurante universitário, alguns moraram na moradia estudantil, pago por nós, além de toda a parte da universidade. Eles entraram no mestrado com toda a pesquisa paga por nós, pelos impostos. Ele ganhava bolsa, além disso, pago por nós também, bolsa do CNPq, da CAPES. Aí ele fez doutorado, mesma coisa. Ou seja, ele ficou estudando até os 27 anos da vida dele em instituições públicas. Aí ele terminou o doutorado dele, ele foi para os Estados Unidos. Aí lá, nos Estados... cérebro, né? Aí lá nos Estados Unidos ele desenvolveu uma tecnologia na Universidade de São Francisco que está levando os mini cérebros junto com a SpaceX do Elon Musk para a atmosfera para tentar estudar uns fenômenos de desenvolvimento lá para tratar Alzheimer. E se esse cara cria uma tecnologia para tratar Alzheimer que o mundo inteiro precisa? A gente vai ter que comprar dos Estados Unidos. A gente treinou o cara, velho. Foram 27 anos investindo dinheiro no maluco. Ou sei lá, 20 anos investindo dinheiro no maluco. Aí ele cria uma tecnologia e a gente tem que importar. Puta importar que pariu, e pagar bicho. royalties. Parece um bagulho tão burro, sabe? E é engraçado, né? Porque assim, é aquele negócio que eu tava falando pra você, né? Que são 3 pilares: a iniciativa privada, e iniciativa pública, no Estado, e a universidade. Esses 3 pilares funcionando em sinergia. Se você pegar a SpaceX da Elon Musk, muita gente fala, empresa privada, coisa do tipo. O maior investidor da SpaceX é a NASA. A própria biografia, estatal, a biografia dele conta isso. Ele processou a NASA para conseguir ir lá, porque a NASA pagava a Boeing. Deixa eu, Otamir, me permite... É bom frisar de novo esses 3 exemplos aí, né? Esse, ó, um engenheiro brasileiro com o Elon Musk, um privado americano, com o Estado americano. É verdade, cara. Casos 3, é verdade. Otamir, deixa eu tentar fazer umas objeções respeitosas aqui, só pra gente evoluir, né? Como é que a gente faz esse diálogo hoje? Porque imagino que o universo do trabalhismo fortaleça a CLT, os direitos trabalhistas, justamente para conseguir ter essa indústria com o mínimo de previsibilidade. Caso contrário, fica meio que muito solto, né? Como é que a gente faz esse diálogo hoje com a galera cada vez menos sindicalizada, o mundo mais globalizado, o pessoal querendo, ou supostamente querendo ter mais liberdade de tempo, menos carteira assinada, rigidez de horário, presencial, etc, etc. Como é que a gente consegue, não sei se atingir, você acha que o mundo de hoje, em 2025, teria espaço para tentar fazer algo nos moldes da década de 60, 50? Cara, eu ultimamente tem sido uma bandeira que eu tenho abraçado, né? Tentar limpar um pouco da... Como que pode dizer uma coisa sem ser muito rude? É muito espantalho, cara. Vou pegar aqui meu espantalho. Aqui, ó. É muito espantalho, entendeu? É difícil você conversar sobre a coisa certa, sendo que tem lá um monte de espantalhinho no meio da coisa, entendeu? Igual, por exemplo, todas as relações de trabalho no Brasil, e são várias relações de trabalho. Então, por exemplo, você pode ter uma relação de trabalho de societário. É um tipo de relação de trabalho.
que está regulada e está registrada normal. Existem umas leis para regular esse tipo de relação de trabalho, de sócio. Beleza? Você pode ter um tipo de relação de trabalho, associação, que os advogados, por exemplo, brasileiros gostam muito de trabalhar desse jeito. Associados. Também existe uma legislação, leis que regulam esse tipo de relação de trabalho. Você pode ter, por exemplo, uma relação de trabalho cooperativa. Também existem lá as leis que regulam isso. Você pode ter uma relação de emprego. Você pode ver que cada relação de trabalho que eu estou falando aqui tem uma característica. E uma dessas relações de trabalho é a relação de emprego. A relação de emprego no Brasil, ela é regulada pela CLT. O que é CLT? Consolidação das leis do trabalho. O que Getúlio Vargas fez em 49? Ele pegou... Cadê as leis que falam de trabalho, que falam relação de emprego no Brasil? Manda para cá. Mandou tudo, ele consolidou. Por isso que é consolidação de trabalho. Consolidou. Então tinha... Eu até peguei por curiosidade, a primeira lei que tinha no Brasil referente ao trabalho é uma lei de 1894. É uma lei que falava sobre trabalho infantil. Então consolida, isso aqui vai. E a última lei que tem hoje na CLT é lei de 2007, da reforma do Temer. Então isso é só uma consolidação para regular especificamente a relação de emprego. Relação de emprego. O que gera uma relação... Quais as características principais de uma relação de emprego? São 5. Não eventualidade, ou seja, não é emprego que você vai lá eventualmente. Subordinação, controle de jornada, né? Salário e pessoalidade. É isso. Então, por exemplo, um prestador de serviço, vamos supor que eu contrato alguém para pintar meu quarto aqui, ou para fazer uma obra na minha casa. Esse empreiteiro, ele vai vir aqui, ele pode mandar vir com o pedreiro Joãozinho, no outro dia ele pode vir com o Manezinho, no outro dia pode vir só o Manezinho, não. O negócio, ele não tem uma pessoalidade. Não é a pessoa especificamente que vai lá fazer o trabalho, porque é uma relação de prestação de serviço, uma relação de PJ para PJ. Então é outro tipo de relação de emprego, não tem essa pessoalidade. Não tem subordinação. Eu não vou chegar aqui pro emprego e falar assim, pro pintor falar assim, você tem que precisar fazer assim, assim assado, agora para de pintar aqui, vai lá lavar minha louça. Não tem esse tipo de coisa, né? É eventual. Né? É um trabalho eventual, não acontece todo tipo. Então, é um outro tipo de relação. Aí muitas pessoas falam sobre, igual você falou, Aguirre, as pessoas querem uma jornada mais livre, né? Sem horário para entrar, sem horário para... A CLT não impede de fazer isso. Muitos cargos de confiança, coisa do tipo, não tem controle de jornada. Você pode entrar, tal, num bate-ponto, tal. A CLT não impede você de fazer isso. Mas a gente tem alguma pesquisa indicando se a galera quer? Eu falei até supostamente, porque eu não sei se tem esses dados. Porque uma das coisas que eu penso assim, pô, o cara que trabalha na Petrobras, eu conheci vários que trabalhavam lá, ou em outras grandes empresas que ganham muito bem, eles não reclamam muito do rotina de trabalho, entendeu? Então, sim, a gente tem alguma pesquisa mostrando que a galera não quer trabalhar de CLT? As pesquisas que eu vejo, 70% do povo brasileiro quer CLT sim, quer os direitos normais. Então é que uma coisa muito mais da internet, sabe? Pois é, porque o que chega pra galera é, isso aí tá muito fechado, tá muito amarrado, a galera não quer. Mas assim, isso pega muito em jovem, isso me pega muito porque eu vejo muito jovem repetindo essa bobeira, assim, né? Tipo de... não quer CLT, coisa do tipo, e aí vem aquelas coisas malucas, assim, né? Comparação de quanto custa o patrão versus o salário, né? Uma comparação que faz muito pouco sentido. Aí tem esse negócio também de... O FGTS Primeiro eles linkam FGTS com CLT e não tem ligação. Não é que não tem ligação. FGTS não está nessas consolidação dessas leis, né? FGTS é uma lei que está fora da CLT. E depois eles acham que o FGTS é descontado do trabalhador. Quando na verdade não é. Isso aqui é bom frisar. FGTS não é descontado de trabalhador. Se o seu salário é 10 mil, você vai ganhar os seus 10 mil lá, que é o seu salário nominal, e o seu patrão é obrigado a depositar R$800, que é 8% do seu salário, não do seu descontado do seu salário, né? É 8% a mais de colocar numa conta do FGTS, coisa e tal. Mas será que o cara não faz esse cálculo na hora de definir o salário do cara, já? Será que ele não faz? O patrão? Acho que não, porque tem piso, né? Acho que faz, cara. Não, faz não. Não tem nem como fazer, porque tem piso, né? Mas daí você vai ganhar o piso, né? Se for um pouco pra cima disso, acho que ele bota esse cálculo aí no... Então, mas aí a desculpa que as pessoas fazem é o seguinte, que as pessoas dizem é o seguinte, se não tivesse a FGTS, o cara ia passar esse dinheiro pra você.
Quem garante? Não tô nem falando se é certo ou errado, só acho que o cara bota no cálculo. Não, ele Igual. pode até botar no cálculo, né? Mas assim, tem o piso de baixo travando ele, né? E aí depois tem os pisos, os sindicais, né? Também travando, né? Piso da categoria, travando ele embaixo. E se não tivesse essa lei, ele nada indica que ele ia mandar para você. Aliás, né? Aí não é nem questão de malzinho ou bonzinho. O que define o preço do salário do cara é a oportunidade de mercado. Não é necessariamente se o cara é bonzinho ou não. Uhum. Na verdade, é um dinheiro que vem na mesa lá e nem precisa passar para você. Eu acho que nem deveria passar, né? E aí, qual que é a tese para explicar o porquê que a gente tem hoje quase a mesma quantidade de informais do que formais? É falta de indústria mesmo para essa galera? É Por isso... falta de indústria, depreciação do salário. Depreciação do salário, o que vai acontecendo? O cara precisa escolher entre se precarizar, fazer jornadas em níveis até não dignos, né? Tem galera que tá fazendo jornada em níveis não dignos, o cara precisa abrir mão do seu descanso, abrir mão do tempo com a sua família, coisa do tipo, porque o custo de vida tá tão alto e o cara não consegue se sustentar. Então o cara precisa, ou eu vou ter a dignidade no meu emprego, no meu trabalho, ou eu vou conseguir me sustentar. Então é uma escolha, você fica entre a cruz e a espada, né? Por causa do custo de vida muito alto e da depreciação do salário. O salário mínimo brasileiro hoje só tá perdendo pro da Argentina e da Venezuela, cara. Tá feia a coisa. É bizarro, entendeu? Então, tem um problema na questão do salário, né? Na questão do salário, do custo de vida no Brasil, e as pessoas estão achando que para resolver o problema do salário no Brasil, em vez de aumentar a complexidade econômica, como que a gente estava conversando, ela vai legalizar a precarização e isso vai resolver o problema, e não vai. Lembrando sempre que produtividade de um país, né, gente, o que faz um país ser 10 vezes mais produtivo que o outro, não é se o cara trabalha, em vez de trabalhar 8 horas, ele trabalha 9 por dia, não é isso. São os fatores tecnológicos disruptivos introduzidos no sistema de produção do país. Ô Tamir, você comentou lá no meio, né, que é do episódio, que a gente tem, que no caso, o projeto, por exemplo, do Ciro, as ideias do Ciro, e daí bebe-se bastante, né, é uma fonte de bastante abastecimento para as ideias trabalhistas, atacariam em duas frentes, né, a frente de governança política e a frente econômica ali, atacando o tripé macroeconômico, a regulação de preço da Petrobras, etc. No universo da governança política, porque partindo do pressuposto que nós temos que desenvolver o país e esse desenvolvimento virá de investimento estatal, porque, como a gente comentou, primeiro que o volume de dinheiro é abissal, segundo que é muito difícil uma iniciativa privada ter vontade de fazer isso, porque a cadeia de obtenção do retorno é muito longa, né? Como é que... Tipo, eu compreendo a tese, tá, Tamir? E de certa forma, eu concordo com a tese. Eu não sei exatamente o que eu sou, em termos políticos, assim. Mas eu acho que o Estado deveria se meter em algumas questões, principalmente de indústria, saúde, segurança pública e educação. Tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. No caso, entraria na indústria, né? Não sei se entraria ou não, mas entraria naquele universo ali. Ciência, etc. Porque eu não consigo enxergar um universo onde a iniciativa privada consiga olhar isso de forma interessante, a não ser uma parceria estranha com um político que o cara superfatura os bagulho das obras e tal, como a gente já viu várias vezes. E todos os grandes países que a gente sempre cita, os países nórdicos, né, Islândia, Finlândia, Dinamarca, o Estado é muito grande lá e os caras fazem dar muito certo. Só que, então eu aceito a premissa do seu argumento. Só que, puta, cara, como é que a gente vai fazer para esse investimento colossal na construção de uma ferrovia que atravessa o Brasil não acontecer uma coisa parecida com o Odebrecht? Ou, sei lá, alguma coisa aí que envolva escândalos e tal. Na análise que eu percebo, precisaria primeiro mudar a governança política e os interesses políticos para depois conseguir fazer essa intervenção. Não necessariamente, né? A gente tem um exemplo que eu falo assim, você tem uma vaquinha boa, e a vaquinha ela dá um bezerro por ano, ela dá leite todo dia, você consegue ir lá, pegar os leites, depois fica velha, morre, aí você faz um churrasco legal com a vaca, tal, não sei o quê. A vaca pega carrapato, né? Que seria o problema da corrupção. A vaca pega carrapato. Você vai matar a vaca? Não, você vai tirar o carrapato. Então, assim, problema de corrupção, vamos falar do Odebrecht. A Odebrecht sim tem problema de corrupção.
né? Teve ligações escusas, financiando campanha, fazendo caixa 2, né? Atrapalhando o problema da questão democrática do Brasil, isso aí é verdade. Só que a Odebrecht, por exemplo, conseguia vencer licitações de uma forma mais barata em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Conseguia ser mais eficiente, conseguia conquistar mercado e trazer divisas para a gente, conseguia empregar os nossos cérebros, né? Os nossos engenheiros civis, coisa e tal. Se a coisa continuasse assim, né? Conseguindo esses mercados, conseguindo com essa capacidade de investimento, coisas do tipo, e ia desenvolver novas tecnologias e acabar desaguando para isso, como o agronegócio brasileiro já está acontecendo, né? E ia ser um dos pilares para a gente continuar desenvolvendo o país. Então, assim, a solução pegou corrupção, a solução é acabar com o Odebrecht? Eu imagino que não, né? Se pegou corrupto, puna o CPF, traga os corruptos e vida que segue, continue na mesma dinâmica, né? O problema é aquele negócio de Brasil depois que perde uma Copa, né? Ninguém mais vale nada, manda todo mundo embora, tudo que tá ruim manda embora, mas tudo que tá bom joga fora também, né? Ou, como dizem também o ditado, né? Vai jogar a água da banheira do bebê, água suja com o bebê junto, né? Cara, eu tenho uma filha de 50 dias, dou banho nela na banheira, cara, não fala isso, tá louco? Então, não tem como, né? Ô Tamir, pra gente fechar aqui, cara, quais seriam aí, se você pudesse elencar os 3 principais defeitos do que você defende? Defeitos. Cara, tem uma coisa que a gente fala pouco. E aí eu não sei nem se é defeito de uma forma geral, mas assim, eu acho que não é uma coisa muito amigável, mas que uma hora é um remedinho amargo para implantar o nosso projeto, que durante pelo menos um período curto a gente ia precisar passar, que seria esse negócio do câmbio, né? Sim, dependendo do jeito que a gente apertasse, teria um certo tipo de fuga de capital, não do capital do empresário brasileiro, tá? Porque geralmente é essa falácia que as pessoas falam, né? Se você taxar o rico brasileiro vai sair do país com isso e tal. Não é sobre esse capital, é necessariamente sobre aquele capital especulativo. Existe um capital especulativo, existe algumas empresas que não deveriam estar aqui, que fazem remessas de lucro, e se a gente taxar essas remessas de lucro, vai criar uma situação complicada em relação à balança comercial, mas isso deveria estar mais planejado e explicado de uma forma como que a gente passaria por esse período amargo, né? Então seria essa fuga de capitais, mas não de empresários brasileiros, tá, gente? O empresário brasileiro é mais tranquilo. Tem mais algum que você acha que vale a pena comentar aí, que você vê e fala, putz, aqui acho que é um flanco aberto, sim. A nossa questão também da segurança também, as nossas soluções para segurança, elas são um pouco mais avançadas em relação aos outros campos políticos que está por aí, mas ainda assim não é uma diferença muito grande em relação do avanço, assim, sabe? Precisaria dissecar melhor em relação à segurança pública, assim. Que acho que vai ser o que vai dominar a pauta ano que vem, né? Muito provavelmente, nas Mas o eleições. povo brasileiro, de uma forma geral, ele tá entendendo que quem quem se dá melhor nesse discurso popular é a direita brasileira, né? Só que a direita brasileira, o povo está entendendo também que ela não tem muita solução para isso. É muito mais frase de efeito e muito pouca concepção em relação a isso, né? Eu acho que de uma forma geral o povo brasileiro está entendendo isso. Só que esse emaranhado aí, ele tá bem complicado, viu, cara? Ele tá bem complicado. O crime organizado ele já tá adentrado na questão política, e não só na questão política, mas também na questão do sistema financeiro e no sistema judiciário, cara. Pois é, cara, por isso que quando eu concordo com a tese, de novo, enfatizando, a gente tem que expandir os investimentos por meio do Estado e criando instituições para que isso se concretize no mundo real. Me parece que a vaca tá com muito carrapato, entendeu? Puta, é muito complicado. Não é 2 ou 3 carrapatos. Acho que ela tem carrapatos dentro dela já também. Acho que teria que ser, talvez, décadas de tratamento da vaca para tirar os carrapatos. E aí eu tenho medo de dar muita comida para essa vaca, que seria o dinheiro, e os carrapatos sugarem muito se... Tudo bem, né? Por outro lado, a vaca também tá ganhando nutrientes. Vai fazer o quê? Vai cortar da vaca e a vaca morre. Mas me parece uma solução menos pior. Entendeu? Da comida, né? Da comida é menos pior, né? Eu acho que é menos pior. Tipo, beleza, vamos criar uma estatal para desenvolver um GPS. Vão roubar pra caralho, vão desviar pra caralho, mas pelo menos a gente vai ter um GPS. Eu não sou muito até. Agora falando seriamente em relação à corrupção de político e tal,
Eu me podo um pouco em relação à corrupção dos políticos, tal, porque quando a gente continua reforçando esse sentimento que é generalizado na população brasileira de que política é tudo bandido, política é tudo safado, tudo malandro, e realmente tem muito político safado, muito político bandido, muito político malandro. Quando a gente reforça isso, como se todo político fosse isso, quem ganha com isso é só o político bandido, não é o político honesto, né? Porque o que, na verdade, o político bandido quer é que a população ache que todo mundo é bandido, para se disfarçar entre os deles, né? Então, esse discurso acaba sendo nocivo para nós mesmos, né? Então, assim, pô, tem corrupção, não tô negando o alastro que tá tendo, não. Pô, e assim, a gente olha muito pro federal, mas em níveis regionais é mais bizarro ainda. Só que aquele ponto, né? A solução pra gente é ter que olhar com mais calma, né? É mais um motivo pra gente olhar bem o histórico, debater muito, evitar conflitos que sejam pessoais, isso é uma coisa que eu tenho me podado. Eu sei que a política ele é um campo meio naturalmente beligerante, é um campo meio bélico, né? As pessoas já é uma coisa mais dura, assim, né? Eu costumo falar que política é igual o rachão de segunda, né? Quando a gente entra lá, todo mundo quer ganhar, não importa se o outro lado é seu amigo, né? Se o cara vai chegar mais forte que você, na próxima você chega na canela e assim vai. Só que tudo tem um limite, né? Eu acho que mesmo sendo nesse ambiente, tudo tem um limite. Então é evitar sempre debater as ideias, confrontar as ideias, tentar construir, lembrar que todo mundo é brasileiro, todo mundo é irmão, não tem nada de ismo pra cá, fascismo, nazismo, comunismo, ismo, isso aqui não pode falar, isso aqui é intolerável, não tem isso, todo mundo é brasileiro, todo mundo é irmão, tem que sentar, sempre pensar que as pessoas estão querendo o lado bom das coisas, né? O cara pensa assim, não é porque ele é maldoso com o trabalhador, não é porque ele quer que as pessoas morram de fome, não é isso. Ele pensa assim porque ele tem uma perspectiva, vamos tentar entender, vamos escutar, vamos ver de onde que sai, vamos tentar conversar, né? Entender que tem pontos errados também, do ponto que você pensa, que está todo mundo com muito mais dúvida do que com certeza das coisas. Isso é muito importante. E que quem vai achar o caminho para o brasileiro, de uma forma geral, é o próprio brasileiro, sabe? Como eu disse, o Brasil dos anos 30 até os anos 80 foi o país que mais cresceu no mundo. Ou seja, o povo é mais instruído do que era naquela época, sabe? As riquezas naturais do nosso país, a gente conheceu mais depois daquela época. Hoje tem mais, a gente tem mais conhecimento, mais domínio. A tecnologia disponível para a gente também é maior. O que está faltando para a gente é a questão política. É isso que está faltando para a gente. Então é só por ali que a gente vai achar o nosso caminho. Mesmo que a vaca seja com carrapato, mesmo que seja por dentro, é aquilo ali que está faltando, as decisões políticas. Se a política brasileira faz ou deixa de fazer determinadas coisas. Você pensa em se candidatar? Não penso. Não, vamos lá, cara, vamos lá. Vai dar boa, vai dar boa, vai. Ó, pessoal, Tamir aí em 2026, deputado federal. Eu não penso não, cara, meu pai é advogado, às vezes ele briga comigo assim, vem tomar conta do escritório aqui, pô, faz o que eu tenho pavor de burocracia, cara. Tamir, pô, cara, muito obrigado pelo seu tempo, meu amigo, obrigado por você ter disponibilizado 1h30 aí do seu tempo. Acho que até estourei, falei que ia ser 1h20, eu acho, peço desculpa. Acho que deu pra mostrar pra galera as teses que você defende, um papo sóbrio. Não quis entrar... Cara, tinha muitas perguntas pra fazer, né? Que você até trouxe no finalzinho. Galera, tudo é fascismo, tudo é nazismo. Quanto isso influencia ou não no debate em termos pejorativos. Acho que deu pra entender a tua resposta já. De qualquer maneira, o intuito do podcast aqui era você apresentar suas ideias, porque tá surgindo cada vez mais no YouTube pessoas falando sobre trabalhismo, e o meu canal, sempre que eu vejo uma pessoa um pouco mais moderada, amparados em ideias, não querendo lacrar, não querendo, na linguagem atual, mogar o pessoal, né? Eu falo, não, esse cara merece um espaço pra gente trocar uma ideia, e foi bem legal, deu pra aprender bastante. Valeu demais, cara. Obrigado, mano, eu que agradeço. E eu queria só divulgar aí um canal que minha esposa pediu para eu divulgar, que às vezes a gente sai aqui no final de semana tal, para conversar um pouco de assuntos mais amenos, a gente vai conhecendo alguns lugares de São Paulo, restaurantes e tal, e o nome do canal é Gastando o VR. Tudo junto, Gastando o VR. A gente tá chegando agora, tentando chegar a 1.000 inscritos, e a gente posta uns videozinhos lá, mostrando os restaurantes legais aqui no Brasil e alguns passeios, beleza? Legal. E você, Tamir? Tamir Felipe, em qualquer YouTube, rede social. Pessoal, like aqui no episódio para esse episódio ir para mais pessoas, e assim você não só valoriza o nosso trabalho, como também ajuda o YouTube a impulsionar um papo um pouco mais sóbrio sobre política brasileira. No mais é isso, nos vemos no próximo episódio. Valeu!